No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. É uma bandeira, teu presente uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão. Corinthians grande, sempre altaneiro, desde o Brasil, o clube mais brasileiro. Salve o salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és orgulho dos desportistas do Brasil. O jogador Anderson foi com a mão na bola, depois disfarçou, que a bola bateu, tentando disfarçar a bola do rosto, mas ele tocou com a mão na bola. Devia levar ele com o cartão amarelo agora, porque ele cortou propositadamente a bola com a mão. Infração para o Coringão. Zé Maria pediu passagem, 36 segundo tempo de jogo. Capriça, garotão, capriça que o placar não é teu. Eu boto fé nessa cabecinha, garotão. Zé Maria está autorizado, vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por dois homens, correndo pro pedaço. Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, bateu lá, de cabeça lá de dentro, o zagueiro tentou, Basílio. Corinthians, o grito sufocado de um povo, o grito do fundo do coração de um torcedor. Depois de 20 anos, a Fiel está explodindo. 22, 23, duas dezenas de anos na cabeça desse povo, tumultuando o meu povo. O Corinthians vira a explosão e vira o maior espetáculo do território brasileiro. Corinthians, você, acima de tudo, é a alma desse povo. Você liga a imagem do sorriso e de felicidade das raízes do povo, Corinthians. Hoje a cidade é do povo. Tem que ter festa alvinegra. Tem que cobrir a turma da cidade com paixão e loucura. Com felicidade que desabrocha e contagia o povo pelas avenidas. Hoje é o verdadeiro dia do povo. Dia de cantar alegria e ser feliz. Dia de sair piscando com a cristalta muito alta. Hoje mais do que nunca a cidade é do povo. Festa do povo. Basílio pro pedaço, Basílio. 37 minutos do segundo tempo. Doce mistério da vida esse Corinthians. Inexplicável Corinthians. Vai buscar alegria no fundo da alma do povo. Coringão. Basílio, 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 garoto. Bombom de bola, lá vai Coringão outra vez pro pedaço. Basílio pra conferir aos 37 minutos do segundo tempo de jogo. Tomar a escada do Peru do ataque alvinegro. O coração do povo está estremecendo. O Morumbi se agiganta na festa. Estão tremulando, 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 tremulando as bandeiras alvinegras. O branco impressionante.
momento se transforma no maior colorido, o maior espetáculo do povo. Corinthians, alegria do meu povão, ao lado do povo eu resisto dos maiores acontecimentos do território brasileiro. Basílio, você vai provocando alegria incontestável no coração desse povo. Coringão na frente, Coringão na frente, alegria do povo. Basílio, bom de bola o garotão, bom de bola Corinthians, você freia o funcionamento normal da razão, só deixando fluir a emoção, a gente vai se envolvendo, envolvendo, quando vê está envolvido o Corinthians, envolvido nessa samba, nessa religião e nessa bandeira, está envolvido o Morumbi, está envolvido um país à espera de um título. Corinthians, há uma empolgação indescritível no Morumbi, uma razão de ser de um povo, já não há mais fôlego para sustentar a animação de um grande espetáculo, a voz já sai do fundo na alma de um povo. Corinthians, você é mistério, você contraria a lógica do universo, Corinthians, você acima de tudo grita fundo na alma desse povo, você contraria tudo que possa existir. Os sábios estão buscando, estão se entendendo, estão tentando descobrir o mistério, o mito que há em Corinthians. Os filósofos estão atrás de uma explicação razoável. Corinthians, você contraria a lógica do próprio universo. Há uma explosão de alegria, há uma festa, está quebrando o pau na casa do Mota. A ponte vai tumultuar o espetáculo. Basílio conseguindo, cochilou, Carlos, cochilou, Cassino caiu. Você se encheu nessa, Carlos, agora vai lá, Carlos. Na rede, pelo lado de dentro, olha a festa, quebrou o pau na casa do Moca. Cardona Juarez, eu quero ouvi-los. Quebrou o pau. Saudações mosqueteiras a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, 13 de outubro de 2017. Uma data muito especial para o Corinthians. Para nós, corintianos, hoje completa 40 anos da nossa libertação. Começamos esse Voz Mosqueteira com o gol do Basílio, uma empolgante narração de Osmar Santos, que retratou toda a nossa dor e alegria por esse gol do Basílio que nos libertou. Esse 13 de outubro ficará para a história. Inesquecível. Muita emoção, muita alegria. O sentimento de ser corintiano. Para quem viveu, para quem ouve a história. 13 de outubro não é apenas um dia ou uma noite. Foi um peso de 23 anos sobre uma torcida que nunca deixou o time, mesmo não sendo campeão, mesmo não conquistando títulos, não tendo times adequado à grandeza do Corinthians, mas a Fiel estava ali. É nesse dia que podemos dizer que a torcida era fiel. Foi o êxtase de uma alegria, de uma vibração, uma explosão. A Fiel continuava torcendo, crescendo, vibrando pelo Corinthians por todo esse tempo, sem títulos, sendo humilhado, gozado. O corintiano persistia. E essa noite de 13 de outubro significou a nossa libertação de todo esse trauma, de todo esse peso. Novamente o Corinthians voltava a ser campeão e podia acabar o mundo, que o corintiano morreria feliz. Esse é o Corinthians, a alegria da nossa vida. Então aqueles que não ficaram tanto tempo sem títulos, essa história, de 77, ela significa o porquê somos fiéis, o porquê tanto sofrimento, porque uma torcida sofredora. Esse período de tanto tempo sem títulos, torcer por Corinthians era um sofrimento. Mas a torcida cresceu, a torcida acompanhava.
lotava o estádio, batia recordes de público, invadia outras cidades, tudo pelo Corinthians, tudo para mostrar o seu amor ao Corinthians. Começando o Voz Mosqueteira de hoje, com essa emoção toda sobre esse gol do Basílio, os 40 anos dessa conquista. Vamos também falar aqui partida do Corinthians e Bahia, né, no domingo, Campeonato Brasileiro 2017. Corinthians que tem uma vantagem fechando a rodada de ontem, a rodada de meio de semana fechou ontem, e o Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro com 10 pontos à frente do segundo colocado. Uma vantagem expressiva que a gente pode estar mantendo nessa próxima partida contra o Bahia, para a gente buscar esse título também do Campeonato Brasileiro. Já ganhamos o Paulista, quem sabe ganharemos também o título do Campeonato Brasileiro nesse ano especial que completamos 40 anos do título de 77. Esse é o Corinthians. Para ilustrar um pouco mais sobre esse dia festivo, esse dia alegre, vamos ouvir nossos colaboradores aqui do Voz Mosqueteira, começando com os comentários do Leandro Nicola, da Fiel Diadema. E aí, Leandro Nicola, hoje é um dia muito especial, hein? Manda seu comentário. Bom dia, Domingos, amigos do programa Voz Mosqueteira. Nicola aqui da Fiel Diadema. Forte abraço para todo mundo aí. Hoje 40 anos aí da final de 77, né? Quebra do jejum aí do Corinthians, numa fila danada aí que a gente pegou aí. Eu era muito pequeno ainda em 77, tinha só 3 anos, então não pude vivenciar isso mais profundamente, né? Ainda não entendia muito o que era o futebol. Mas para mim, hoje, com certeza aí é o principal título para mim. Acho que todo corintiano ele tem que aprender o que foi 77, que foi aquela época. E eu vivencio isso como se eu tivesse lá no estádio lá. É uma coisa impressionante, cara, o que aconteceu naquela época lá, um absurdo, cara. Corinthians, zoado pelos antes, naquela época devia ser pior que hoje, né? E a luta danada aí contra aquele time bom. Ponte Preta tinha um baita time, mas deu tudo certo e a gente conseguiu quebrar aí o jejum, né? E também de quebra aí nós temos o maior público do Panetone, né? Mas é muito bom, sempre bom vivenciar 77. Eu faço isso com muito orgulho todo ano. Para mim é o principal título da nossa história. Para mim eu troco por Mundial, por Libertadores. É uma coisa bem nostálgica mesmo, muito legal de ver, porque naquela época a arquibancada era diferente, né? Então, sei lá, tem uma meio nostalgia danada daquela época lá. E agora falando aí do Brasileirão aí 2017, vai ser jogo difícil contra o Bahia domingo, hein? Ontem eu tava assistindo as Peppa lá no Pacaembu, eles empataram com o Bahia e o Bahia era pra ter ganhado o jogo, cara. O Bahia amassou os caras. E a gente tem que tomar cuidado, cara, porque a gente vai jogar lá na Bahia, lá contra os caras lá na Fonte Nova, lá é um joguinho complicado, mas voltar naquela pegadinha lá de fazer 1-0, aquele joguinho feio, e tá bom demais, cara, e a gente continuar aí porque ninguém quer ganhar esse título, é impressionante, cara. O negócio tá na nossa mão de novo, 10 pontos. Eu acho que a gente tem que continuar aí, cara, porque, como estão falando aí, já pensou a gente ser campeão aí na nossa casa, em cima das Peppa? Afe Maria, é muita felicidade, cara, cê é louco. O time dos caras aí investiu forte. Eu, particularmente, acho que o time dos caras é feio, é fraco, mas colocaram muito dinheiro ali, ia ser legal pra calar a boca de todo mundo, né? Da imprensa, esses malditos aí da Rede Globo, essa galera aí. Ia ser muito legal aí por tudo que estão fazendo contra o Corinthians nesse campeonato, né? Essa falação,
muito mimimi. Então ia ser lindo a gente ser campeão em cima dos caras. Vamos torcer muito para isso. E a gente tem aí agora a volta do Fagner, né? A gente tem a volta do Pablo, possivelmente aí. E sei lá, cara, eu manteria o Marquinhos Gabriel e deixaria aquele Romero de fora. E o Corinthians ir nessa pegada aí, cara. E o Cleison, cara, esse cara tá entrando bem demais, cara. Ele lembra muito a época do Tupanzinho, cara. É impressionante como o pessoal tá comentando aí, né? O Davi, o Careca aí. É impressionante, cara. Ele lembra muito o Tupanzinho naquela época e até o ano passado mesmo, o Luca entrava em todos os jogos aí e acabava mudando o jogo. Então a gente tem que explorar isso aí, cara. E continuar aí, cara. Eu acredito que daqui pra frente aí o Corinthians não vai mais vacilar, não. Pode perder jogo? Pode, mas eu acredito que a gente não vai mais vacilar, não. A gente teve um jogo aí complicado contra o Coritiba aí na quarta-feira, aí o Coritiba no começo deu uma apertada no Corinthians lá. Pra mim o principal cara do jogo foi o Cássio salvando sempre o Corinthians esse ano. E o time não pode dar muita moleza, não, cara. Tem que ir pra cima e voltar, cara. Voltar aquele futebolzinho nosso lá que vai dar tudo certo. O meu placar aí pra domingo aí vai ser 1-0. 1-0 gol do show. E um abraço a todos aí. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Obrigado, Leandro Nicola, pelo seu comentário, pelo seu relato, né? Realmente hoje é um dia muito especial para toda a nação corintiana. Você que não vivenciou isso, né? Você só tinha 3 anos, não tem ideia do que foi 77. Talvez o título mais importante, a conquista mais importante, essa quebra de jejum, né? Muito tempo sem título, a torcida ali fiel, né? E o Corinthians campeão. Nossa, Leandro, festa como essa, né? Jamais. A gente pode estar relatando título de 54, né? Também importante, mas esse de 77 teve um gosto especial. Tinha muita zoação, como você falou. A imprensa tripudiava em cima do Corinthians também, não é só hoje não, na época também, né? Mas o torcedor ali acompanhava o time, torcia bastante. O comportamento diferente do torcedor, com certeza, era um outro tipo. A sociedade mudou como um todo, né? Mas o torcedor também, que acompanhava os jogos, diferente também. Mas será difícil, né, uma conquista dessa como foi 77. Dificilmente. Você pode, como você comentou, que trocaria o Mundial e a Libertadores. Não chega nem perto. Não chega nem perto. Título do Mundial e da Libertadores pelo que foi 77. E Campeonato Paulista. Agora, para domingo, realmente, Leandro, vai ser um jogo difícil. O Bahia fugindo do rebaixamento. Mas eu acho que é melhor que a gente joga quando a gente entra em campo, né? Para jogar contra um time que vai buscar o resultado. Eu acho que o Bahia não vai querer jogar fechado. E ele saindo um pouco, a gente tem espaço. Como foi contra o Coritiba. Foi um jogo difícil. Acho que foi um jogo aberto, né? A gente se arriscou um pouco. Eu acho que contra o Bahia vai ser a mesma coisa. Vai ser um jogo aberto. O Corinthians explorando o contra-ataque. Se tiver o pé na forma, né? Nesse domingo, o Corinthians consegue até uma vitória com certeza lá em Salvador, hein? A volta do Fagner também. O Léo Príncipe jogou bem. Agora, como você comentou, eu acho que o Romero não tem que voltar, não. O Cleison tá jogando muito bem. O mesmo Marquinhos Gabriel entrou bem. Eu acho que o Carille tinha que colocar em campo aqueles que estão melhor. O Romero não vem apresentando um bom futebol, esforçado, luta, mas isso é pouco, né? Um time que quer, por exemplo, tocar a bola direito. Você vê que a bola na quarta-feira contra o Curitiba, ela foi tocada melhor.
melhorou a triangulação. Então isso tem que ser observado. Não adianta ter correria. E o Creyson, estão fazendo muita comparação com o Tupã, de certa forma, né? Pode ser comparado aí, o Talismã entra no jogo, mas ainda é cedo, né? Ainda é cedo. Eu não gosto de ficar comparando um jogador com outro, mas ainda é cedo. Agora a gente tem que ressaltar, como você comentou, o Cássio. Cássio tá salvando o time também, hein? Tá salvando. Mas é isso aí, Leandro Nicola. Muito obrigado pelo seu comentário nesse dia especial, 13 de outubro. 1-0, gol do Jô, excelente palpite, hein? Muito obrigado, Leandro Nicola. Muito obrigado pela sua participação. E vai, Corinthians. E agora, vamos ouvir também a participação do Neto Gabiru, lá de Cuiabá, que mandou seus comentários por aqui. Manda aí, Neto Gabiru, e os seus comentários de hoje. Bom dia, Domingos. Bom dia, amigos da Rádio Coringão, no programa Voz Mosqueteira, que é Neto Gabiru de Cuiabá. 40 anos da conquista de um título que marcou toda uma geração, ou mais de uma geração, e que é extremamente especial para o corintiano, por conta de toda a carga emocional que ele traz, por conta de todo o simbolismo que ele traz de corintianismo, de empenho, de garra, de dedicação, de entrega, não só do time, quanto da torcida. 40 anos de um título que não comemorei, porque tinha 5 anos e nem sabia o que era futebol, brincava de bola, né? E não tinha ideia ainda de que me tornaria corintiano e seria literalmente apaixonado por esse time de cores alvinegras que colore a vida da gente. É um título que eu sonho comemorando no estádio, mesmo sabendo que é impossível temporalmente. E é um título que vai ficar marcado na história do futebol mundial. Não tem nada que seja igual a isso. Para nós, uma data muito especial, uma data para ser lembrada sempre. Hoje, 13 de outubro, ainda mais, porque se completam 40 anos dessa conquista. E é uma coisa muito especial mesmo. Aproveitando então, mandando um abraço a todo mundo aqui do grupo do Voz Mosqueteira, a todos os ouvintes da Rádio Coringão, a todos os corintianos do Brasil e do mundo. Parabéns para nós, parabéns por nós, Corinthians, e viva 77. Um abraço, vai Corinthians. Vai Corinthians, viva 77. 77 é vivo ainda. Muito obrigado, Neto Gabriel, pelos seus comentários. O 77, como você colocou, ele traz todo o simbolismo do que é ser Corinthians. Sofrimento, superação, ser fiel, torcida, né? O 77 foi uma união muito grande do conjunto que estava no Corinthians. A vinda de Brandão foi fundamental para que o grupo, os jogadores se unissem, acreditassem em si e na possibilidade da conquista desse título. Conseguiram administrar todo o peso, toda a cobrança da torcida, da imprensa, de todos, para buscar esse título. Aumentaram a responsabilidade entre si na reta final do terceiro turno, das 3 partidas finais. Tudo muito bem administrado por Brandão, que trabalhou a cabeça individualmente de cada um, trabalhou o grupo, viabilizado por Vicente Mateus. E dentro de campo nós tínhamos um jogador excepcional, Palinha. Dentro de campo, o maior responsável por esse título. Do lado dele, do campo, Oswaldo Brandão. E no clube, Vicente Mateus.
nas arquibancadas a Fiel. Com o Libertador, claro, do Basílio, a gente não pode esquecer. Mas sem Palinha, Brandão, Vicente Mateus e a Fiel, não teríamos o título de 77. Essa junção que sai da arquibancada, passa pela diretoria, vai para o banco e do banco para dentro do campo. Essa união toda representa o Corinthians. A gente não seria campeão não, hein? Um título que marca toda a luta pelo coletivo, onde o grupo se uniu e foi buscar uma situação muito difícil na época. Não só as finais, mas se classificar para a final foi muito difícil. O time teve que se unir muito, se motivar e ampliar as responsabilidades. Brandão desenvolveu a responsabilidade em todos. Esses jogadores que saíram dessa conquista, desse título, saíram diferentes. É o momento que a gente tem que estar estudando muito o que aconteceu em 77 para ser exemplo para muita coisa. De certa forma, o time de hoje a gente vê algo parecido no sentido de priorizar sempre o coletivo, o grupo. Mas na época a pressão era muito grande, muito intensa. A cobrança era muito grande. Mas valeu. Quem vivenciou essa conquista de 77 levar essa lembrança pro resto da vida. Muito importante realmente. Muito obrigado, Neto Gabiru, pelos seus comentários, pela sua participação nesse Voz Mosqueteira especial 40 anos de 77. 77 vive e é eterno. Muito obrigado. E agora a gente não podia fazer o programa sem a participação do Careca. Careca lá do Japão, que mandou também seus comentários para enriquecer ainda mais aqui o Voz Mosqueteira de hoje. Manda aí, Careca, seus comentários de hoje. Salve, salve, rapaziada da Voz Mosqueteira, salve Domingos. Pois é, hoje eu já comemorei bastante de manhã. Quer dizer, na verdade ontem de manhã aqui, né? Mas valeu. Sempre bom. Comemorei mais lá em 77. Mas então, esse primeiro jogo aí, Domingos, eu lembro que a expectativa do jogo era muito grande, né, cara? Porque a gente vinha de uma derrota de 74, veio de uma derrota de 76, um brasileiro sem ter conquistado o Paulista ainda. Claro que eu me lembro do gol do Palinha, né? Explodimos ali. Mas a fila que se fez para comprar ingresso na Brigadeiro Luiz Antônio, lá na Federação Paulista, foi terrível. Eu levei um dia inteiro quase para comprar o ingresso. Passava fome, sede, não podia sair da fila. E nem era uma fila, praticamente a rua toda era tomada. Mas valeu. Ganhamos aquele jogo e fomos pro segundo jogo com uma expectativa enorme, né, cara? Tanto é, tu vê o público que deu lá, né? Mas isso aí a gente fala aí depois no próximo programa, né? E a expectativa pro jogo de domingo contra o Bahia é a melhor possível agora, né? Vamos desencadear aí e jogar como sempre. Pelo menos no primeiro turno, né? Dedicação, garra, corintianismo, aquele espírito mesmo ferrenho de Corinthians. E vamos lá, meu placar vai ser 2-1 pro Corinthians lá na Fonte Nova. Ah, e outra coisa, parabéns pras meninas, né? Que estreou na Libertadores lá, ganhou de 2-0. Grande jogo, grande vitória. Eu não vi o jogo, né? Grande vitória, parabéns pras meninas aí. E é isso aí, vai Corinthians, saravá. Vai Corinthians, saravá. Muito obrigado, Careca, pelos seus comentários. Realmente esse início, né? Hoje a gente tem a saga do Paulista de 77. A gente vai comentar sobre justamente esse jogo, né? Do primeiro jogo da decisão. O Corinthians venceu com o gol do Palinha, que abriu, né? Abriu as expectativas da Fiel para essa final, né? Para as 3 partidas finais de 77.
realmente a torcida ficou muito empolgada nessa primeira partida. Na segunda ficou mais empolgada ainda, mas tinha um pouco de receio, né? Primeira partida, ainda 74 e 76, estava muito presente na torcida. O medo de ter uma derrota diante da Ponte Preta, que a gente durante o campeonato não tinha vencido. As 3 partidas a gente tinha perdido, e a gente perdeu as 3 partidas, e a Fiel sentiu um pouco, né? Um pouco de preocupação nessa primeira partida. E outra também, foi um jogo seguido do outro, né? Também você citou aí, né, comprar ingresso. Também era difícil comprar ingresso. Nessa reta final do Paulista aí, do terceiro turno e das finais, foi um jogo na quarta, outro no domingo. E isso também contribuía para que a Fiel não conseguisse acompanhar todos os jogos pela questão financeira. Também atrapalhou um pouco esse primeiro jogo. Muita gente deixou para ir pro segundo. E outra, né? Morumbi distante demais para ter jogo à noite, né? E o jogo foi às 9h15. Mas mesmo assim, para quem trabalhava, tinha muita dificuldade de voltar do Morumbi. Hoje é praticamente impossível ter jogo lá 10 horas da noite. Se depender de condução, não volta para casa. Então, Careca, a primeira partida aí não teve um público muito bom, mas estourou na segunda partida, hein? Batemos o recorde do Morumbi, que é até hoje. E o público oficial, mas eu acho que tinha muito mais gente, hein? Teve uma invasão ali no Morumbi, hein? E agora, voltando pro Campeonato Brasileiro, realmente a gente tem tudo aí para fazer um bom resultado no domingo, porque o Bahia tem que sair pro jogo. Então isso é a vantagem que o Corinthians tem para jogar contra o Bahia. Uma vitória lá já dá uma tranquilidade maior aí pro Corinthians seguir o Campeonato Brasileiro e buscar esse título também, né? Tudo em homenagem a 77. Esse ano a gente tem que ganhar para homenagear nossos heróis de 77. E você comentou também, o Corinthians venceu ontem o Corinthians Audax. Primeira partida da Libertadores, as meninas venceram, hein? Orgulho de ver as meninas também jogando, mas poderia ter um pouco mais de divulgação. Infelizmente a gente acaba não tendo tanto, né? Uma repercussão, não é nem divulgação, né? Uma repercussão na torcida. O interesse pela torcida poderia ser maior. Mas é isso aí, Careca. Muito obrigado pelos seus comentários. Mais uma participação nesse dia especial para toda a nação corintiana, que é o Davi, lá de São Francisco, na Califórnia, que também mandou seus comentários. Fala aí, Davi. Olá, amigos da Voz Mosqueteira, quem fala é o Davi aqui de São Francisco, na Califórnia. Acabando de sair do consulado do Brasil aqui para resolver uns Paranauê aqui, como fala, né? Feliz dia a todos os corintianos, né? Um dado importante pra gente aí, talvez o título mais importante, um dos mais importantes, é difícil dizer isso, porque a história é um fator que se conta, né? Talvez para alguns foi 54, para outros foi 77, para muitos foi 90, para outros foi da Libertadores, outros do Mundial, outros da democracia. Acho que mais o fato é que 77 é uma data super importante para todo corintiano, e a história do Corinthians daqui 100, 200 anos, 77 vai ser ainda a data das mais especiais. Domingos, eu tenho uma pergunta pra você aí, pro Careca também, que é testemunho ocular da história. Careca, eu cheguei a comprar ingresso lá na Brigadeiro também. Mas o prédio da Federação não ficava um dia em São Paulo hoje, porque ela fica lá perto, lá, quase lá na Marginal. Ficava lá em cima, né? Mais perto da Paulista ali. Eu cheguei lá a comprar ingresso lá, peguei fila também. Não pra 77, né? Eu sou mais novo. Mas a pergunta que eu faço pra vocês é por que os jogos da final do Paulista foram todos no Morumbi,
já que você tinha um brinco de ouro, que acho que já tinha um tobogã na época, né? Aquela parte lá tinha uma grande quantidade. O Pacaembu era a primeira opção do Corinthians, por que foi no Morumbi? Me ajuda aí, pergunta pra vocês aí. Abraço a todos, vai Corinthians. Vai Corinthians, obrigado Davi pela sua participação, pelo seu comentário. Realmente hoje é um dia muito especial para toda a nação corintiana. E como você comentou, para alguns é uma partida mais importante, para outra pessoa é uma outra conquista e assim por diante, né? Mas de uma maneira geral, por tudo que o corintiano passou nesse tempo de jejum, até mesmo o que passou, né, no 74, 76, mesmo em 77, foi um sofrimento muito grande. Quem vê o gol do Basílio, né, na final, às vezes não tem a ideia do que foi o campeonato inteiro, né? Muito sofrimento, muito trabalho de todos para conquistar esse título. Não foi simples, não. Foi muito difícil. Agora, a respeito da federação, realmente era perto da Paulista, né, na Brigadeiro. Mudou. Eles construíram o prédio na Marquês de São Vicente. Agora, um prédio muito mais moderno, né? Mas eu sempre comprei ingresso no Parque São Jorge. Nunca cheguei a comprar ingresso lá na federação, mas sempre tinha muito tumulto na federação. Então às vezes eu preferia até no Parque São Jorge, quando tinha ingresso antecipado, que era muito difícil também. Só jogos decisivos, o pessoal não fazia muito venda de ingresso antecipada com medo de falsificação, né? Então geralmente não se fazia venda antecipada, era só jogos decisivos que tinham um público muito grande. Essa partida, né, a primeira partida que a gente vai comentar hoje, Corinthians Ponte Preta, não teve um público assim tão bom, né? O segundo sim, mas todas as partidas que a gente percebe é que o público anunciado é aquém do que estava dentro do Morumbi, hein? Porque existia muita rivalidade, né, entre o Corinthians e o próprio São Paulo, né, que recebia 10% da arrecadação livre por alugar o Morumbi. Mas são outras histórias. Agora, com relação à sua pergunta, Davi, o que aconteceu foi que um dia após a vitória contra o São Paulo, que determinou o Corinthians na final, até a gente vai estar comentando isso hoje, foi decidido que os 3 jogos seriam os 2 e, né, se por preciso, como foi, o terceiro jogo também seria no Morumbi. A Ponte Preta queria mandar seu jogo, e aí mandaria o primeiro e o terceiro lá em Campinas, no Moisés Lucarelli. A capacidade de lá na época era 25 mil torcedores. O Matheus, na reunião na segunda-feira, logo após o dia 3, né, logo após a vitória contra o São Paulo, a federação já chegou impondo que as partidas seriam no Morumbi, por questões de segurança e arrecadação, toda a questão da estrutura também, e principalmente porque as TVs também estavam interessadas em transmitir a partida, e com isso estariam arrecadando um pouco mais também, com a transmissão. Então todo mundo envolveu, e foi determinado nessa reunião de logo dia seguinte da classificação do Corinthians para a final, tanto essa questão de estádio, de arbitragem, tudo ficou muito bem acertado. Inclusive ficou acertado também onde seria o carnaval se o Corinthians fosse campeão, Então a federação, junto com a Secretaria de Segurança, acertaram a Avenida Paulista, perguntaram, onde os corintianos queriam comemorar, e foi sugerido a Paulista, aceitaram e foi feita a festa lá na Paulista. Então até isso foi acertado também com a Secretaria de Segurança, para que não houvesse nenhuma circunstância de perigosa, de
com os torcedores, ou alguma violência, alguma coisa nesse sentido. Mas a festa teve total liberdade. A gente vai estar comentando isso logo mais na saga do Paulista 77, um pouco mais, sobre essa questão. Beleza, Davi? Opa, olha, é uma data importante realmente, e a gente tem que estar comemorando e agradecendo muito a todos que participaram dessa partida, desse campeonato, que tiraram o Corinthians dessa situação muito ruim que foi essa fila de 23 anos. Beleza? Muito obrigado pela sua participação aí. Vai, Corinthians! E hoje a gente vai seguir aqui o Voz Mosqueteira com a saga do Paulista de 77, comentando sobre a partida Corinthians 1, Ponte Preta 0, do dia 5 de outubro de 77. E vai em homenagem a toda a fiel que hoje comemora esse título de 77. Então vamos começar o Saga do Paulista de 77. Linha de frente do Rádio Esportivo Brasileiro. A massacrante audiência do futebol do Brasil sai por baixo o time do Corinthians com Adãozinho dominando por baixo e carregando pelo seu sistema defensivo. Tentou bater o pé esquerdo, espichou para a palha. Em condição, meu Deus, com você nessa, garotão. Pra lá, 2 pra cá, é fogo no goleiro do guarda, meteu. E que gol! Que bonito é! Palinha! As bandeiras tremulando, a torcida guerreando, vendo a gente balançar. Alegria do povo! Alegria do povo! Alegria do povo, Coringão! Você é alma! Você é um misto de religião e de empolgação! Corinthians, você é sustentáculo da alegria desse povão! Corinthians, eu quero ouvir o grito do povo, um grito doloroso que faz estremecer o coração calado há tanto tempo! Vai, Corinthians! É o grito da sua grande torcida! Na frente o Coringão, Palinha, Palinha, Palinha no pedaço! Bum, 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 bum! De bola o menino! 10 é o número da camisa dele! Olha só o espetáculo que você proporciona, Corinthians! Você é o elo de ligação! Você enche de lágrimas os olhos dessa gente! Enche de felicidade o coração desse povo, Corinthians! Corinthians! Alegria maior de um povo! Estão tremulando, tremulando, tremulando as bandeiras do Morumbi! Palinha, Palinha 10 é o número da camisa dele! Bom, 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 bom! De bola o menino! Na frente o Coringão! Cochilou Carlos! Cochilou Cativo! Caiu! Você sem céu nessa, garotão! Vai buscar lá dentro na rede, pelo lado de dentro. Coringão, estremecendo os alicerces do Morumbi, festa popular. Aos 14 minutos passados do primeiro tempo de jogo. Corinthians, alegria do povo na frente. Palinha, o nome do garoto. Corinthians, 1, Ponte Preta 0. O detalhe que a rapaziada, o Moacir Japiaçu, garotada não isto é. Gustavo Celota, meninada toda nos Gaviões, camisa 12, não viram nessa jogada. O clima de decisão no Parque São Jorge continuava. Para a Ponte Preta, começava. Para o Corinthians, que vivia essa decisão justamente depois de uma derrota contra o Guarani, quando precisou vencer as 3 partidas para se classificar para a final. De certa forma, essa mudança nas atitudes dos jogadores, da comissão técnica, onde cada um se uniu muito mais, se motivaram. O Brandão trabalhou muito a mente dos jogadores para concentrar-se nas partidas. Ajudou e muito o elenco do Corinthians para estar encarando a final, os jogos finais contra a Ponte Preta. Então, no Parque São Jorge, o clima de decisão continuava. Corinthians, que venceu o São Paulo por 2-1, garantiu a primeira colocação no grupo F e, de certa forma,
do grupo E, né? E de certa forma se mantinha em decisão. O clima era de decisão. Já logo depois contra o Guarani, o clima já era de decisão. Então, essas 6 partidas decisivas do Corinthians nesse Campeonato Paulista foram vividas de forma intensa por todos os jogadores, pela comissão técnica, pela diretoria e principalmente pela torcida. Vencer o São Paulo, se classificar para a final, ter a oportunidade mais uma vez de tentar o título, isso para o torcedor era uma alegria imensa. O Corinthians que jogou no domingo, no dia 2 de setembro, 2 de outubro, tinha um compromisso logo em seguida no dia 5, a primeira partida contra a Ponte Preta. Na segunda-feira o time se reapresentou no Parque São Jorge, todos os jogadores fizeram uma avaliação física, o Basílio estava contundido, o Vladimir levou 6 pontos na testa por um choque que ele teve na partida Corinthians e São Paulo. Essas eram as dúvidas em termos de contusão. Vaguinho e Romeu levaram o terceiro cartão amarelo. Estavam fora dessa primeira partida contra a Ponte Preta. O Edu, que deveria estar entrando no lugar do Romeu, vivia um momento de indefinição no Parque São Jorge. O Santos exigia uma renovação do contrato, o Corinthians achava que o contrato deveria ir até o final do campeonato e o Brandão aguardava uma definição para definir o time que entraria nessa primeira partida contra a Ponte Preta. Nos bastidores da Federação Paulista, a reunião entre a diretoria da federação, o presidente do Corinthians, o presidente da Ponte Preta, para acertar todos os detalhes dessa final. A federação impôs que as 3 partidas, se houvesse necessária, as 2 primeiras e a terceira, se houvesse necessidade, seriam no Morumbi, contrariando totalmente o presidente da Ponte Preta, que queria 2 partidas, ou pelo menos uma, a primeira ou a segunda, em Campinas. A Federação Paulista, alegando questões de segurança, questão de público, já que a lotação do Moisés Lucarelli era de 25 mil torcedores, não atendia à expectativa dessa grande final. O presidente da Ponte Preta saiu reclamando muito sobre essa decisão da Federação Paulista, dizendo que o interior era sempre prejudicado pelas decisões e a capital, sempre muito bem protegida. Mas colocar essas partidas fora do Morumbi seria uma questão até de insegurança. Mesmo o Pacaembu, Vicente Mateus ele nem chegou a tocar no assunto de querer colocar a partida para o Pacaembu. Pouco importava para o Vicente Mateus a questão da arrecadação. O que ele queria é o time vencedor dentro de campo. Mas ele não conseguiu, por argumentação nenhuma, querer levar essas partidas, ou pelo menos uma, para o Pacaembu. E ele sabia que se por acaso ele conseguisse colocar uma primeira partida no Pacaembu, a Ponte Preta conseguiria colocar a segunda partida no Moisés Lucarelli. Então complicaria muito mais. Então a estratégia do Vicente Mateus foi ficar quieto e aceitar a argumentação da Federação Paulista. Jogar as 2 partidas em São Paulo, junto da torcida, mesmo sendo no Morumbi, era melhor do que jogar uma no Pacaembu e outra em Campinas. Então, o Vicente Mateus, nesse instante,
dessa reunião, não alegou nada. Aceitou a determinação, inclusive, uma pressão da Secretaria de Segurança, que não queria o Corinthians jogando a não ser no Morumbi. Um outro acerto que foi feito também na Federação Paulista nessa segunda-feira, dia 3 de outubro de 77, foi o acerto para transmitir as 2 ou 3 partidas decisivas desse Campeonato Paulista. Poucas partidas foram transmitidas ao vivo desse campeonato. E a emissora queria transmitir, em conjunto com outras emissoras, essa partida. Mas para acertar essa questão de renda, principalmente, porque os jogos transmitidos ao vivo geralmente tinham um público menor. Então o contrato foi feito para que a emissora que fosse transmitir, as emissoras, foi feito em conjunto, uma decisão, estariam completando a arrecadação total das 3 partidas. Então, se todos os ingressos fossem vendidos dessas 3 partidas, a arrecadação dessas 3 partidas chegariam a 12.219.000 cruzeiros, vendendo todos os ingressos. E a emissora ofereceu 12.500.000. Completaria a diferença entre os ingressos que não fossem vendidos. Então, se todos os ingressos fossem vendidos, mesmo assim a emissora teria que pagar 281.000 cruzeiros. Então foi negociado, e estariam transmitindo as 3 partidas. O primeiro jogo, que seria na quarta-feira, dia 5 de outubro, às 21h15. No domingo, no dia 9 de outubro, às 4h. E, se necessário, o terceiro jogo já estaria marcado para o dia 13. Não no dia 12, porque tinha jogo da seleção, um amistoso da seleção brasileira. Então o jogo seria marcado, como foi, no dia 13 de outubro de 1977. Então, decidido isso, também foi decidido a questão da arbitragem. A arbitragem foi também muito contestada pela Ponte Preta, pelo próprio Corinthians, mas ficou acertado que estaria ocorrendo antes da partida um sorteio com três juízes, e sortearia o juiz, e os outros 2 juízes seriam os 2 bandeirinhas. Então, esses acertos, inclusive com relação ao vestiário também. O vestiário número 1, o principal do Morumbi, também foi sorteado pela Federação Paulista, para que não houvesse nenhuma discussão. A questão de uma possível festa da torcida corintiana também foi acertado com a própria Secretaria de Segurança. Foi aberto um lugar, qual o lugar que a torcida escolheria para fazer a festa. E foi decidido a Avenida Paulista. Então, todo o apoio também da Secretaria de Segurança, do Coronel Antônio Erasmo Dias, era para assegurar também a festa se o Corinthians fosse campeão. Então tudo era preparado, foi preparado antes das decisões, para que não houvesse nenhum tumulto. O apoio da PM era justamente para também permitir que os torcedores comemorassem esse título de forma segura, tranquila e ordeira. Mas existia uma preocupação
pela liberdade, inclusive, da festa. Mesmo em tempo de ditadura, como a gente sabe, em 77 existia uma ditadura e o secretário de Segurança, Erasmo Dias, tem todo um histórico de ditador, vamos colocar assim, né? Ele acompanhava a questão da ditadura, era a linha dura. Mesmo assim, ele contribuiu, né, de certa forma, para poder organizar a festa da Fiel. Não era proibido, mas simplesmente era organizado para que tivesse a liberdade de se festejar, mesmo em tempo de ditadura. Em tempo de democracia, como hoje, nada é permitido. De certa forma, fazendo uma comparação, né, muito difícil a gente ter alguma manifestação, mesmo em festa, né? Até o carnaval estão tentando terminar o carnaval de rua. Então o povo hoje, ele é mais oprimido que um tempo de ditadura, de certa forma. Não que a ditadura fosse amena, não é isso. Mas hoje, em comparação a 77, a gente vive também uma ditadura, onde o povo é oprimido também. Então, de certa forma, a ditadura não acabou nessa secretaria. Continua. Mas é um assunto aí, né, pra gente abordar aí em outro programa, que hoje é festa, né? Hoje é dia 13 de outubro de 77, hoje comemoramos 40 anos dessa conquista. Estamos falando da primeira partida, que os festejos, para mim, dessa conquista dura um mês de outubro. Muito importante a gente entender o que foi 77 para o corintiano, para o futebol. Então essa rememorar, né, 77, para quem viveu e para quem não viveu, ouvir a história é importante para saber o que é o Corinthians. Que tinha, né, ou pelo menos uma ideia, né, do que tinha por detrás de tudo isso, né, inclusive essa questão desse envolvimento com a Secretaria de Segurança. O Brasil vivia um momento muito difícil, de muita repressão. O futebol, de certa forma, era usado também como um desvio de foco. E hoje o futebol, a torcida, né, do futebol, é coibida para que não ocorra nenhum tipo de manifestação. Mas vamos seguir. Então o Corinthians se preparando para essa final, demonstrando um clima no Parque São Jorge de extrema tranquilidade. Extrema. Nem parecia que o time estava com tanta pressão, né, que vivia o Corinthians nesse momento de título. O Corinthians muito bem trabalhado psicologicamente por Brandão, vivia essa tranquilidade, para muitos até estranha. Muitos estranhavam essa tranquilidade. Na própria segunda-feira houve um treino leve para os reservas que não jogaram no domingo. Geraldo, o Vaguinho e o Tobias também participaram desse treino, dessa movimentação após a revisão médica. Poucos torcedores no Parque São Jorge, já que o clube estava fechado, fechava de segunda-feira. O clube estava fechado, poucos torcedores acompanharam esse treinamento na Fazendinha. Então, tudo era preparado, tinha pouco tempo. O Corinthians já estaria retomando a concentração na própria segunda-feira, após esse treinamento no Parque São Jorge, para poder enfrentar a Ponte Preta no primeiro jogo. A preocupação do Brandão era justamente quem estaria entrando em campo.
já que o Vaguinho, o Romeu estavam já de fora, e a dúvida entre o Basílio com o tornozelo direito machucado e o Vladimir, que acabou se contundindo, machucado, ainda não estavam totalmente recuperados, mas as dúvidas também eram utilizadas para poder jogar para Ponte Preta a dúvida de quem estaria entrando na partida. Para o lugar do Vladimir tinha o Cláudio Mineiro, o Rubens Nicola estaria podendo entrar no lugar do Vaguinho. Se o Edu não pudesse jogar, já que não tinha definição sobre a extensão do empréstimo dele, poderia estar entrando o Lance. Então o Brandão, nesta segunda-feira, pouco falou sobre a equipe que estaria entrando em campo. Ele quis mais jogar uma responsabilidade a mais para o próprio adversário. E falando sobre a Ponte Preta, a Ponte Preta já mostrou que é forte. Fomos derrotados por ela 3 vezes neste campeonato. Agora temos que procurar evitar os erros cometidos naquelas partidas. Prefiro não falar sobre o título, imaginar coisas. Acredito no destino. O que tiver que acontecer, acontece. Quanto à atitude do presidente da Ponte Preta em querer levar a partida para Campinas, o Isidoro Mateus também comentou sobre esse questionamento, porque a Ponte Preta, aí já é um outro detalhe, mas vamos falar primeiro aqui do que o Isidoro Mateus comentou sobre essa questão de levar a partida para Campinas. O próprio secretário de Segurança, o coronel Erasmo Dias, considerou o Pacaembu impróprio para jogos do Corinthians. Agora imagine em Campinas, onde o estádio da Ponte Preta é bem menor. Essa questão do tumulto, tumultuar o ambiente, tumultuar o jogo, foi uma estratégia, de certa forma, da Ponte Preta. Inclusive na terceira partida, onde a Ponte Preta venceu o Corinthians aqui no Pacaembu por 2-1, a última partida do segundo turno, o que a Ponte Preta fez foi pressionar a arbitragem e provocar os jogadores do Corinthians. Então, o seu presidente também querendo tumultuar o ambiente. O que a gente viu nessas 3 partidas, principalmente na segunda, foi um comportamento dos jogadores da Ponte Preta, provocando os jogadores do Corinthians, pressionando a arbitragem. Essa era a estratégia da Ponte Preta: entrar em campo e depois pressionar, não jogar futebol, A Ponte Preta tinha um time tão bom que eu acho que ela, se entrasse em campo e jogasse direito, vamos dizer assim, poderia estar derrotando qualquer time. Se a gente, parênteses aí, em 78 teve a Copa do Mundo. Se você fizesse uma seleção brasileira com o time de Campinas, os 2 times de Campinas, Guarani e Ponte Preta, você faria uma seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo. A qualidade técnica dos 2 times, principalmente a Ponte Preta, era muito boa. Mas a Ponte Preta, ela entrava em campo para jogar seus jogos provocando o antijogo, vamos dizer assim. Os jogadores entravam tão nervosos e irritava tanto os adversários, que acabava levando vantagem contra alguns, mas é o que a gente viu na decisão, que hoje se completa há 40 anos, a expulsão do Rui Rei. A gente sabe que o do Sítio, uma linha dura muito grande, ele policial, não levava desaforo para casa, Então, essa estratégia adotada pela Ponte Preta, e já nesse início das
finais, né, na segunda-feira, em querer tumultuar o ambiente e dizendo que a Ponte Preta teria que estar jogando em Campinas, mas teve que acatar, né, porque não tinha argumentação para querer jogar em Campinas. Então, com a decisão da arbitragem, dos locais de jogos, da transmissão, isso também provocou uma expectativa muito grande dos torcedores que não iam para o Morumbi, poder ver essas 3 partidas em casa, né? Isso foi muito bom também. Uma situação difícil de acontecer era ver jogos ao vivo pela TV. Na terça-feira, um dia antes dessa primeira partida, o Corinthians treinou em Imbu, não treinou no Parque São Jorge, fez um coletivo de 40 minutos, sem muito exigir dos jogadores, e houve um empate entre os titulares e os reservas por 1-1, com gols do Lance e o Edu. O Edu que continuava treinando, mas a indefinição dele ainda era muito grande, e os dirigentes do Santos, né, pressionavam o Corinthians para ter uma solução. O Brandão, de certa forma, já descartava inclusive a entrada do Edu, né, ele colocaria provavelmente, como treinou, o Adãozinho como meia, né, na ponta esquerda, mas jogando como meia, como faz o Romeu. Então não haveria tanta dificuldade, né, dessa substituição do Romeu pelo Adãozinho. Já a questão do Basílio, que preocupava muito mais, porque o Basílio ainda não estava totalmente recuperado para essa partida. Na terça-feira ele não treinou, estava fazendo um tratamento intensivo. O Dr. Léo Vilarinhos falou sobre as condições tanto do Vladimir e de Basílio. O Basílio é o problema mais sério. Está fazendo o tratamento e sua presença no jogo vai depender da forma como ele reagir. Quanto ao Vladimir, dos 6 pontos que ele recebeu na testa, nós tiramos 4 amanhã e no dia antes do jogo. Ele estaria apto até mesmo para jogar e entrar, então não tinha tanto problema com o Vladimir, e sim com o Basílio, que ainda não estava totalmente garantido. E com essas dúvidas, né, com relação principalmente ao Basílio, o Brandão escondia a equipe que estaria entrando, né, nessa primeira partida. Tobias, né, treinou no time reserva, né, então existia assim um pensamento, né, de quem estaria entrando para jogar contra a Ponte Preta. Lembrando que o Tobias estava sendo muito criticado com relação aos jogos contra o Guarani, e o Jairo, né, poderia estar sendo utilizado também nessa partida. Então muitas dúvidas talvez, né, expressadas, né, então, muitas dúvidas eram expressadas, mas talvez o Brandão já tinha o time escalado na sua mente, mas não falava, justamente para manter o segredo, o sigilo, para que a equipe da Ponte Preta também não se preparasse para jogar contra o time do Corinthians sabendo quem estaria entrando em campo. Brandão era o mais sereno de todos. A tranquilidade dele era expressada para todos, para a imprensa, para os jogadores, para a torcida. O otimismo de ser campeão. Ele não sabia quantos títulos já havia vencido, conquistados. Deve ter sido uns 14 mais ou menos. Acho que disputei 17. Quando ele assumiu o Corinthians, ele fez uma promessa que iria ser campeão. E disse: naquela época, quando assumi, dia 28 de março, fiz um pedido a Deus que me ajudasse a fazer o Corinthians campeão. Acho que toda a torcida merece,
E pelo jeito, estou sendo atendido. De lá para cá, procuramos fazer um trabalho de união e força, conversando com jogadores, resolvendo problemas em grupo, até que todos começaram a se sentir dentro de campo e perceber que cada um fazia parte de um todo. Esta é a nossa força, e é com ela que chegaremos ao título, se Deus quiser. O Meia Adãozinho também comentava sobre essa questão do time, né? Se eles estavam gostando, os jogadores gostavam da forma que o Brandão trabalhava. A sua principal vantagem é que ele sempre dá mais moral para os reservas do que para o titular. Então todo mundo fica com vontade de trabalhar. E quando é preciso substituir alguém, está dentro do espírito de união de toda a equipe. Então você vê a opinião, né, no caso do Adãozinho, sobre a questão até da preparação dos reservas também, não só dos titulares. E o Brandão continua comentando a respeito do seu trabalho. Eu procuro fazer com que os jogadores comentem suas falhas entre eles mesmos. Por exemplo, se estou vendo que o Russo não está bem, peço para o Basílio falar com ele. Sabe como é? O jogador sempre confia mais quando é outro que lhe fala. Então o Brandão, ele dividia a responsabilidade entre o grupo. Esse foi a sua primeira principal característica desse título de 77. O maior responsável por esse título de 77 foi Brandão. E além de tudo, sabia conduzir as suas entrevistas, né, aquilo que era expresso para a torcida, e acaba repercutindo inclusive para o time, né? Então ele foi muito questionado por que o Corinthians havia perdido 3 vezes para a Ponte Preta. E ele respondeu: é gozado me perguntarem por que o Corinthians perdeu 3 vezes para a Ponte Preta. A única resposta que tenho é outra pergunta: por que o São Paulo perdeu 4 vezes para o Corinthians? E esse é Brandão, na concentração do time em Embu, preparando o seu time sem medo para enfrentar mais uma vez a Ponte Preta, e desta vez em momentos decisivos. Dia 5 de outubro de 1977 chega, transformando a cidade. Todos só falavam em Corinthians, torcendo a favor, torcendo contra, mas o assunto era um só: o Corinthians em mais uma decisão. A cidade em preto e branco, com bandeiras, camisas, chapéus, tudo lembrava a final de logo mais no Morumbi. As lojas vendiam camisas, bandeiras, colchões, velas, discos. Quem passava pelo centro só ouvia uma música que ecoava pelas ruas: o hino do Corinthians. O disco mais vendido do dia foi o compacto com o hino do Corinthians. Camelôs vendendo bandeiras, cambistas vendendo ingressos, arquibancada vendendo a R$25 para quem quisesse, quem resolvesse de última hora ir para o Morumbi. Tudo foi preparado, o centro foi se modificando à medida que ia chegando o final da tarde. Os 50 ônibus da CMTC já estavam parados no Anhangabaú para levar a torcida para o Morumbi. Tudo estava preparado para uma grande festa. A polícia já reservava a Paulista para a festa. A polícia conduzia o time da Ponte Preta, que chegava através
da Anhanguera até o Morumbi. A torcida da Ponte Preta também estava chegando. O trânsito sendo modificado para todos irem em direção ao Morumbi. Foi um dia diferente, de muita expectativa, de muita ansiedade. Aqueles que não queriam ir no Morumbi já aguardavam ansiosamente a transmissão pelas TVs, que foi anunciado como uma grande exibição à noite. Brandão segurou a escalação até os momentos de início da partida. Muita modificação no time, sem os pontas. Mas de certa forma, Brandão fechou muito bem o meio de campo. Palinha e Geraldo ficaram responsáveis pelos contra-ataques. O Corinthians, que entrou em campo com Tobias, Zé Maria, Moisés, Eduardo e Vladimir, Russo, Basílio, Luciano e Palinha, Geraldo e Adãozinho. Um time muito modificado, mais estruturado, até mesmo beneficiado pelas saídas tanto de Vaguinho como Romeu, que faziam funções ofensivas. Brandão teve a oportunidade de colocar o Adãozinho no meio, juntamente com o Luciano, o Russo, o Basílio, soltando mais o Palinha e o Geraldo para atacar. Então essa modificação do time nessa primeira partida fez com que o Corinthians jogasse fechado, contendo os ataques da Ponte Preta, bloqueando o toque de bola a partir da intermediária, não permitindo o ataque. O primeiro ataque do jogo foi da Ponte Preta, e o segundo, aos 14 minutos, o lançamento, e que alcançou o Palinha, que chutou. A bola, defendida por Carlos, voltou, e mesmo sem querer, o Palinha abriu o placar. A explosão do Morumbi, da torcida que ali acompanhava a partida, na esperança de ver o Corinthians campeão, de gritar novamente a liberdade de ser campeão. Partida muito truncada, Corinthians que, abrindo o placar, se fechou. A Ponte Preta buscava atacar, não conseguia. O Corinthians fechou o meio de campo num 4-4-2 ali, com mesmo Palinha voltava também para a marcação, isolado no ataque mesmo só o Geraldo, que pouco produzia, porque a bola quase que não sobrou no ataque. Luciano, Russo, Basílio, todos com funções de marcação, de bloqueio. Era a primeira partida dessa grande decisão, que o Corinthians tinha que quebrar, inclusive, uma sequência de 3 derrotas para a Ponte Preta nesse Campeonato Paulista 77. O gol do Corinthians foi uma surpresa, um contra-ataque rápido. Com isso, a vantagem para o segundo tempo, o Corinthians continuar o esquema tático de bloquear o ímpeto do adversário de empatar. As bolas agora alçadas à área eram tiradas pelo Moisés, pelo Zé Eduardo, de cabeça. Pouco produziu a Ponte Preta. O Corinthians se anulou, mas também anulou o adversário. O gol bastava para a vitória, para os primeiros 2 pontos. Os jogadores da Ponte Preta, irritados, buscavam, a partir
minutos finais do segundo tempo, desesperadamente o gol. Não deixavam, contudo, de irritar também os jogadores do Corinthians. E no lance em que Rui Rei provocou o Tobias, que aceitou a provocação, retrucou o Rui Rei e acabou recebendo o terceiro cartão amarelo. Tobias agora ficaria fora da segunda partida. Foi o único erro do Corinthians nessa partida. Todos os jogadores entraram em campo com a disciplina tática, inclusive para evitar cartões. Mas o Tobias acabou cedendo e entrando na provocação do Rui Rei. Esse era o esquema tático da Ponte Preta: irritar os adversários, provocar e pressionar a arbitragem. De certa forma conseguiram tirar um jogador do Corinthians para a próxima partida. Sem Tobias, entraria o Jairo no seu lugar. O Jairo que já no início, no final dessa partida, já iniciou os seus preparativos psicológicos para entrar nessa partida. O jogo foi ganho no meio de campo, onde o Corinthians bloqueou totalmente todas as jogadas da Ponte Preta. O time foi perfeito, sem nenhum erro. A chance que teve, conseguiu marcar, mesmo que sem querer. 65.806 pagantes, 2.443 menores. Público pequeno, pela imensidão da partida. Com toda a empolgação, existia ainda o medo da decepção. A torcida do Corinthians, com medo, não lotou o Morumbi. Mas o Corinthians vitorioso mostrou que tinha condições de derrotar sim a Ponte Preta. E venceu. 1-0, gol do Parinha, que a gente vai ouvir agora. Ponte vai partir para o campo de ataque pelo setor de esquerda, a bola vai sendo dominada pelo jogador que é Marco Aurélio, faz a finta, recolheu na divisória, tentou aprofundamento, fecha a Lúcio, Tobias saiu, defende o goleiro. E toca na bola, seria um perigo tremendo porque o goleiro já estava avançado, Roberto. Era muito boa a cobertura, Flávio. Saiu o Vladimir da esquerda para a direita aqui na grande área. Lá vai o Corinthians, excelente lançamento para a linha. Atenção, vai descer, o goleiro saiu, a chance, ele atira, gol! Gol! Parinha! É o Corinthians, surge o gol que faz o público vibrar. Surge o gol que faz o público invadir o gramado do Morumbi. Esse foi o gol do Parinha, que deu abertura na primeira partida dessas finais do Campeonato Paulista de 77. O início da nossa libertação. Um gol de muita vontade, de garra, de entusiasmo, de superação. De um jogador que foi muito importante, se não o mais importante, nessa campanha de 1977. Parinha, eternizado com um gol de testa. Nosso herói da libertação de 77. Este foi mais uma história que contamos aqui no Voz Mosqueteira, da saga do Paulista de 77. Dessa partida de 5 de outubro de 1977. A vitória por 1-0 que deu abertura para a conquista desse título de 77. Agradecemos a todos. Segunda-feira a gente volta mais, nesse mês comemorativo de 40 anos da conquista de 77. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!